Olá, hoje eu vim aqui começando com uma provocação, né? Porque eu vi várias propagandas falando de que existe um treinamento, um esquema para ativar, para despertar o arquétipo do sucesso, da bem-aventurança, da predestinação, da riqueza. Então vamos ativar o arquétipo do tio Patinhas, olha que legal, né? E eu fico imaginando quem são esses indivíduos que estão falando essas bobagens e que estão vendendo isso. E quem são os otários que estão comprando isso? Né? Será que é o arquétipo do espertalhão despertando o interesse do arquétipo do otário? Deve ser isso. Então, a partir daí, eu vou falar um pouquinho mais, porque a gente já falou em vários lugares, inclusive aqui no próprio canal do YouTube, do que é o arquétipo. Bom, primeiro, o Jung, ao longo da obra dele, 17 mil páginas na coleção, nos livros, nos seminários, ele sempre deixa claro, arquétipo é algo indefinível. Ninguém consegue definir um arquétipo. Arquétipo é uma forma vazia, mas é uma forma que contém imagens arquetípicas. Esta forma representa um tema universal que começa a surgir na aurora do despertar da consciência humana. E esse tema tem a ver com padrões de repetição psicológicos da humanidade diante de todas as adversidades que esta humanidade foi atravessando ao adquirir a consciência, porque a consciência foi sendo adquirida aos poucos, quando os grupos humanos começaram a ter percepção da morte, do tempo, da realidade, dominar o fogo, desenvolver a linguagem, começaram a criar também padrões. Padrão de lidar com a morte, padrão de lidar com o medo, de criar, né, a imagem de um ser demoníaco, sombrio, né? O diabo é um aspecto do arquétipo da sombra, porém, não é a sombra. Né? E assim foi acontecendo, né? O arquétipo materno, a relação que a humanidade vai tendo com a mãe ao longo de toda a evolução, paterno, e assim vai indo. Então, vejam, o arquétipo ele é equivalente a um instinto biológico, só que ele é uma representação psicológica. Ninguém entra em contato com o arquétipo. Nós entramos em contato com imagens arquetípicas e essas fazem parte do inconsciente pessoal. O arquétipo habita o universo do inconsciente coletivo e ele está na base dos complexos. Tem uma frase que eu postei há um tempo atrás nas mídias sociais e eu acho que essa frase vale a pena a gente desconstruí-la aqui, né? Essa frase é bem concisa, mas muito complexa, acredito, e diz assim, o arquétipo é um padrão de comportamento amoral, porque na alma não tem moral, na alma vem a ética, e ancestral, que começa na aurora da consciência humana e funciona como um a priori na vida de todos nós. Ele está lá como um padrão à disposição. Está no default da psique humana, que se manifesta na forma de existência muito parecida com os instintos, só que do ponto de vista biológico, o instinto. Jung diz o arquétipo e o instinto estão em espectros luminosos diferentes. O instinto é um espectro da luz vermelha, densa, material, e o arquétipo ultravioleta, imaterial, transcendental e energético. Né? E aí ele atua e é, de alguma maneira, atualizado como um a posteriori, a partir de padrões de repetição muito longos nas atitudes humanas, nos comportamentos humanos. Eles estão na base de todos os complexos. E só podemos ter contato indireto com eles por meio dessas imagens dos arquétipos, representadas por símbolos, porque essas formas
de atitudes universais são indefiníveis pela consciência racional e causal, devido ao seu caráter psicoide ao integrar e superar as dimensões temporais e espaciais. O que o Jung quer dizer com isso? Que o aspecto psicoide de um arquétipo significa que ele está aqui e está ali simultaneamente. Que ele está tanto na minha consciência quanto na sua, está no meu inconsciente quanto no seu. E com relação a isso, é bom que fique claro. A consciência não é 100% consciente. O ego é um gestor da consciência. Mas nós sabemos que muito daquilo que nós temos de atitudes ou de impressão de ideias conscientes, isso surge lá das profundezas do inconsciente. Então, o inconsciente participa ativamente da nossa consciência. Assim como o próprio inconsciente tem a consciência dele. Ou seja, o consciente tem uma capacidade de consciência reflexiva, porque estar consciente é julgar, diferenciar, discriminar, e toda vez que a atitude da consciência do pequeno ego está em rota de colisão com o si mesmo, o self, a representação de Deus em nós, o que acontece? Começam a surgir sintomas, sonhos, sincronicidades. Para quê? Para que nós possamos repensar essa atitude equivocada. Né? E isso é muito interessante se pensar. Né? O arquétipo, então, ele vem para poder te ajudar a se situar diante de situações de crise, de adversidade, em situações que você está, de alguma forma, distante do seu núcleo interior. Um indivíduo que está saudável, ele transita bem, por exemplo, pelo complexo materno, que tem na sua base o arquétipo da mãe. E aí ele vai saber cuidar de si, cuidar do outro, nutrir a si mesmo, nutrir o outro, mas não ficar exageradamente, obsessivo e compulsivamente, cuidando do outro ou cuidando só de si mesmo. Ou negando toda essa questão materna, descuidando de si ou descuidando do outro. Isso vale para o paterno, isso vale para várias outras questões. Complexo, a gente tem uma infinidade deles. Eles não são bons ou ruins. Todo arquétipo é bipolar. Tem aspectos muito positivos, luminosos, e tem aspectos muito negativos, sombrios. E isso vale para os complexos também. Então, o que nós temos que fazer do ponto de vista psicológico para poder lidar com esse mundo interior? Né? A única coisa que nos resta fazer é, de alguma forma, tentar entrar em contato com a gente mesmo. Começar a despertar uma coisa que eu falo que deve ser muito difícil. Despertar a consciência da própria consciência. Ou seja, o porquê que eu estou tendo esta consciência. E para que serve essa consciência? A consciência que eu estou tendo deste momento é uma consciência que me leva aonde? Que me tira da onde? Quais as consequências desta atitude? E assim vai. Né? É interessante, né? Porque o Jung, quando fala de arquétipo de pai e de mãe, ele lembra muitas vezes a ideia taoísta de Yin e Yang como princípios. E a palavra princípio vem de pri, que é primeiro, primordial, lá na essência. E aí a gente não ativa arquétipo nem complexo, porque inclusive é um grande risco ativar, porque aí eles ganham autonomia e vão fazer uma grande desgraça na vida do indivíduo. Né? O que o indivíduo tem que ter é um ego estruturante, flexível, capaz de autoconhecimento, de autocrítica
e de busca de um sentido maior para o seu existir. Nesse momento, o indivíduo vai estar pleno, ele vai estar saudável e ele vai poder, talvez, aprender a compreender a dimensão de Deus como um princípio dinâmico, como um princípio psicológico que existe em cada um de nós. Né? O Jung fala um pouco a respeito disso, né? Que Deus é um princípio psíquico que está no íntimo de cada um de nós e que ele representa a imagem do si mesmo. Por isso que ele diz que a representação do si mesmo, a imago Dei. A partir do momento que o indivíduo se conecta com esse eixo, ele se liberta de todos os oportunistas que querem ser despachantes na relação dele com o sagrado. Porque o sagrado somos nós. Então eu não vou precisar desses pastorzinho mequetrefe que acaba fazendo a mercantilização da dádiva e transformando todas essas religiões em grandes templos a serviço do mercado, né? É o que a gente chama dos mercenários da fé, mantendo as pessoas cada vez mais alienadas e distantes do si mesmo. No meu livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, 20 anos atrás, eu fiz um trabalho a respeito disso. Eu segui o pastor, na época, acho que já era um apóstolo, né? O 14º apóstolo lá de Cristo. Agora tem vários apóstolos que vieram, né? Mostrando o quanto que ele tira o indivíduo, pegando a ideia da alquimia, da Nigredo, que é um comportamento moral questionável, porque a moral são os códigos de costume, e conseguem até, através de um movimento de massificação enorme, dando a ele um código de conduta rígido, tirá-lo deste padrão da Nigredo, colocá-lo na albedo, que é ficar adaptado, adestrado. Porém, ele jamais vai permitir que o indivíduo atinja a rubedo, a alma, o si mesmo, o sagrado que está dentro dele, porque senão ele vai perder o cliente dele. E aí ele vai perder o dízimo, vai perder as oferendas, e ele vai perder, inclusive, o prestígio, a vaidade e a riqueza dele. Então, vejam, de fato, as pessoas usam e abusam destes padrões arquetípicos para, de alguma forma, cooptar pessoas, né? E óbvio, né? Sucesso, conquista, segurança, riqueza, prazer, ódio, medo, raiva, ansiedade, isso tudo faz parte da natureza humana. Quem não tem é doente. Angústia, todo mundo tem. Só que nós temos que aprender a lidar e tirar proveito desses aspectos humanos e não ficar vítima deles. Era mais ou menos a ideia que eu queria passar. Eu acho que é muito rico, mas eu estou pensando mesmo em consultar uma dessas pessoas para ver se ativa algum complexo ou algum arquétipo legal para eu poder sensibilizar mais pessoas para poderem não entrarem no jogo do mercado desses inescrupulosos que ficam vendendo sucesso a troco do sucesso deles, da riqueza deles. Obrigado.